E a esperança que não pode ser confundida com um sentimento ingênuo, evasivo de que as coisas poderão ser melhores em algum momento. A esperança para o Simi é a certeza de que a última palavra é da vida. A esperança é a atitude insurgente de manter-nos em pé, sem curvar-nos aos interesses dos poderes do momento, cientes de que o caminho da defesa da vida, dos povos, dos territórios, é luz para toda a humanidade. É possibilidade para uma realidade nova, para uma sociedade alternativa. É uma esperança decisiva, é uma esperança histórica. Por isso, não delegamos essa possibilidade de transformar a história em governos de turno, de baixa democracia, mas na força incontestável que nasce dos povos, de sua espiritualidade, de sua resistência, de suas lutas. A esperança caminha sempre ao lado da indignação, do levante, da mobilização dos povos, da determinação em transformar a realidade. Nossa esperança é uma esperança pascal. Bebe da fonte da mística pascal. É uma esperança na certeza da ressurreição, de que os projetos de morte são vencidos diariamente, cotidianamente, e continuarão sendo vencidos pela teimosia, pela altivez daqueles que o modelo capitalista e ocidental considera pequenos, mas que são os povos que preservaram o sentido ético profundo da experiência humana. Dom Pedro nos exortava, nos pedia, quanto mais difíceis os tempos, maior deve ser nossa esperança, maior nossa certeza na luta e na caminhada. A esperança histórica é a esperança contra toda a esperança. Um outro mundo possível, um outro mundo é possível, ele existe e deve prevalecer. A parceria entre CIMI e a equipe itinerante, nós da Igreja Católica como equipe itinerante, queremos agradecer, mas de coração mesmo, o trabalho prestado do CIMI aos povos indígenas aqui na fronteira, tá bom? Então, nós, sempre que trabalhamos em defesa desses povos, como são só 2 povos aqui, a gente quer agradecer de coração pelo trabalho prestado, trabalho com seriedade, com responsabilidade, respeito aos povos, queremos agradecer, tá bom? Então, parabéns, CIMI, pelos 50 anos de serviço prestado aos nossos povos indígenas aqui na fronteira. Parabéns, CIMI, por estes 50 anos de serviço missionário aqui nessa fronteira, na tríplice fronteira, Brasil, Peru e Bolívia, especialmente com os nossos povos de Aminawa e Maxineira. O CIMI, ao longo desses anos, tem contribuído muito no que diz respeito à formação dos povos, na formação em defesa dos territórios. Aquelas terras que ainda não foram demarcadas, a gente segue formando, contribuindo, apoiando,
formação cultural também, apoio de resgate à cultura, com um grupo de mulheres. Então, o CIMI tem sido um grande parceiro e contribuído muito conosco, enquanto equipe, neste serviço aos povos originários aqui na Amazônia. Muito obrigada e parabéns pelos 50 anos de serviço missionário. Sou Gilberto Francisco Dalmolin, professor da Universidade Federal do Acre. Estou aqui para destacar alguns aspectos muito importantes com relação à atuação e valiosa contribuição que o Conselho Indigenista Missionário prestou e presta ainda hoje na luta por um mundo melhor, na luta pela defesa de um valor maior que é a vida em particular dos povos indígenas, das pessoas indígenas. Convivi com pessoas de grande valor como Pedro Casaldáliga, desde menino, Elizabeth Rondon Amarante, e tive a oportunidade na década de 1980 de, logo após a Assembleia Nacional Constituinte, em 1989, trabalhar no secretariado com Antônio Brandi, cujo CIMI à época tinha como vice-presidente a irmã Elizabeth Amarante e Dom Erwin Krauter como presidente. E o secretário Antônio Brandi se tornou uma grande referência para mim. Ele e sua equipe no secretariado tinham uma atuação inestimável, em defesa dos povos indígenas e assessoravam a diretoria do CIMI, aonde tive a oportunidade de conhecer os representantes dos regionais e me encantei pelo trabalho no Acre, aonde à época, coordenado por Anselmo Fornec, se desenvolvia um trabalho de mobilização, de organização dos povos indígenas, de conquista dos seus territórios, defesa dos direitos indígenas. Vim para o Acre, conheci Edwin Magalhães, Alcilene Bezerra, Fátima Rodrigues, dentre outros, mas com esses eu tive muito maior proximidade. Não tive a oportunidade de trabalhar no CIMI, que era a minha intenção, mas na UFAC me mantive ligado ao indigenismo, desenvolvi minha dissertação e tese voltado para a educação escolar indígena, claro, sempre dialogando com o CIMI, mas destaco, acima de tudo, que o CIMI teve papel estratégico, o Regional Amazônia Ocidental teve um papel estratégico em garantir o território dos indígenas, pois em 1979, o governo do Estado, a sociedade, sequer admitiam a existência de indígenas no Acre. A conquista dos seus territórios, a garantia de direitos, deve-se fundamentalmente pela atuação do CIMI. Claro, a vida e os direitos indígenas não estão devidamente garantidos. A atuação, a necessidade do CIMI, ela ainda é premente, assim como de outras instituições, na defesa dos direitos dos povos indígenas. Muito obrigado. Prezadas e prezados do CUMIM, do Acre, do sul do Amazonas, parabéns pelos 50 anos de luta em favor e com os povos indígenas. Michelangelo falou, Deus deu a esperança uma irmã e lhe chamou memória. Eu quero compartilhar com vocês meu tempo com vocês de 1984 até 1992. Não fui sozinho, tinha Roberto Tretsch, Lodi Altmann, Nelson Daike e Jandira Kepi, pelo CUMIM, que nem eu, e a Rosa Monteiro Dorpan, no Acre, no Alto Purus, e Canaú, no Igapé do Anjo, também no Acre. E eu trabalhei depois com Rubens Monteiro de Souza, no Médio Jurá, com o povo Colina. Tudo foi um trabalho com Colina, e nosso lema foi convivência e solidariedade. Quero destacar 3
eventos, 3 eventos que fizemos. 2 demarcações, autodemarcações junto com os Colina, do Alto Purus. Em 1984, eu participei também, e o Roberto Zwetsch, lá do Alto Purus. E depois a autodemarcação do Médio Jurá, com Rubens, com a Rosa Monteiro, que também estava lá no Acre, né, da UPAM. E também a Uniacre, do Antônio Apriná, que era coordenador, que ajudou muito. Então essa autodemarcação do Merjá começou em 1992 e ainda participei do início e foi até 1998. 2 vezes fui junto uma vez com o coordenador do CIMI, Anselmo Forneck, Alemanha, depois com Antônio Apriná, da Uni Acre, e conseguimos uma verba para essa autodemarcação do Pão para o Mundo da Igreja Luterana. Outro destaque foram as assembleias Colina, tanto lá no Acre como lá no Amazonas. Isso foi importante para os indígenas falarem sobre seus problemas. E outro destaque foi na educação escolar diferenciada. Todos nós que trabalhamos com os Colina, começamos com a alfabetização e depois fizemos curso com monitores, professores Colina, sempre no Acre. Saíram livros bilíngues e com o tempo os professores foram contratados pelas prefeituras. Na saúde indígena foi um trabalho mais básico, levamos doentes para os hospitais, levamos vacinas, remédios, mas sempre valorizando o remédio da floresta, a sabedoria dos Colina e a cura dos pajés. Tem uma pequena coisa que eu quero deixar para vocês. Temos uma dívida com o povo Colina que foram muito tempo desassistido. E começou de novo um trabalho tímido, mas ainda bem que começou. Eu quero agradecer ao CIMI que podia, em 2020, participar na elaboração do livro Mitos Colina e Mamboté. Então foi muito importante, em 2020, esse livro para o povo Colina. Icani, Okabimá, Pivi, Volta Sás. Muito bom dia a todos. Meu nome é José Otávio Francisco Parreira, sou engenheiro agrimensor. Eu coordenei a publicação de um atlas aqui do estado do Acre, na época, e o pessoal do CIMI, ao saber disso, me chamou para fazer um mapeamento das áreas, né? Eu fiz um mapa de 2 metros por 4 metros, que agora tem já facinho, você tira na internet, né? Mas na época, no Nanquim ainda, né? Eu fiz esse mapa para o CIMI e dele, por conta desse mapa, que era gigante, ocupava uma parede toda, tinha um processo acontecendo que chamava-se autodemarcação. O que significava isso? Os Colina aqui do Purus, entre Manoel Urbano e Santa Rosa, tinham feito algum tempo antes com o pessoal do CIMI e da OPAM, da Operação Padre Anchieta, Rosa, nossa, pessoal maravilhoso, né, que eu fui conhecendo, né? E eu falei um dia assim, mas vem cá, vocês estão fazendo greve no meio do mato? Para quem? Aí, como assim, para quem? Para os índios. Eu falei, sim, mas a quem interessa isso? Interessa ao invasor, interessa ao governo. Vocês têm que pensar uma outra forma de fazer essa autodemarcação, né? E eu sou muito abelhudo, né? Muito da palpite, né? Cara, passou que um mês e meio, o pessoal do CIMI me chamou e falou, ó, faz um projeto para o Pão para o Mundo, para a gente demarcar os Madihá lá do Irenepé. Eu sei que nós fomos de avião lá a primeira vez em 1990, né? Aí conheci Terror Colina, que já é finado. Nossa, isso mudou a minha vida como pessoa, né? Porque eu fiquei 8 anos nesse trabalho. Nós fizemos um financiamento no Pão para o Mundo, que daí a UNI, que era a União das Nações Unidas, assumiu isso. Eu fiz um acordo onde os técnicos brancos e o contador que cuidava do recurso era alguém branco, mas tinha que ter um índio. Então foi Zé Correia, Manel Caxinauá, Antônia Purinã, só fera do indianismo, né? Pra você ter uma ideia, a FUNAI orçava essa demarcação convencional
em US$ 1,5 milhão. Tá? Eu consegui, junto com o Henning Hertz, engenheiro agrônomo do Pão para o Mundo, que morava em Belém nessa época, ele veio para cá, fomos para Inepé, pegamos um quadro, fomos calcular hora homem, tá? Para ver quanto custava mesmo esse negócio para fazer a autodemarcação. O que significava isso na época? Significava mudar a regra da FUNAI, mudar a regra do Exército, mudar a regra da demarcação dos cartórios. Por quê? Porque na época a topografia era baseada em azimutes e distâncias com visão ótica ou trena, né? Tinha toda uma parafernália para fazer e eu propus, nesse convênio com a FUNAI, mudar isso. Para quê? Para uma tomada de GPS nos pontos de deflexão, onde faz curva a fronteira, porque eu tinha a fronteira identificada, é um risco, é uma suposição, então você tem que ir lá materializar esse espaço em loco, fazendo picada, demarcando, ou seja, deixando um rastro lá que o futuro, se derruba as árvores, as que vão nascer vão ter uma diferença. Então, em 200 anos vai saber que passou um negócio ali, tá? E foi aceito, e foi proposto, e agora, recentemente, fiquei sabendo que esse trabalho que nós fizemos em 8 anos virou referência para a legislação nacional de regulação fundiária de áreas rurais, urbanas e congêneres, ou seja, loteamentos, grandes fazendas, tudo. Esse trabalho foi considerado como exemplo. Por quê? Nós mudamos a regra de medir para e passo cada metro por um ponto GPS, que na época estava começando. Inclusive, no meio do trabalho, nós tivemos que replanejar tudo porque explodiu a Discovery, que estava com 12 satélites, que iria facilitar a nossa vida. Na época, a constelação de satélites era pequena. O tamanho dessa área que foi demarcada por US$ 1 milhão, ou seja, $500 mil a menos, né, e com uma metodologia completamente nova, porque comprou GPS, notebook. Pensa você entrar no mato em 1990 com GPS, com um notebook, porque o Atlas me deu a visão de mundo, de mapeamento e tudo mais. E a demarcação me deu a visão de espaço, de uso de GPS, de uso dessas novas tecnologias que a gente usa agora, né? E para os Madihás foi impressionante, porque também foi a terra que foi homologada mais rápida num governo de direita, que no Brasil a gente sabe que as elites elas controlam, não temos reforma agrária porque as elites não querem dar área para os negros, para os pobres, essa questão, para os índios, né? Então esse é o debate, esse é o grande debate. Essa lei, que eu fico orgulhoso por isso, ela vem democratizar um pouco essa questão da terra no Brasil. Por quê? O poceiro pode entrar nisso, tá? O movimento sem terra pode entrar nisso, porque agora eles têm GPS, antes não tinham. Eles não tinham a ferramenta. E quem deu? Os índios. Isso eu acho fantástico, fantástico. Dom Pedro II, quando foi feita a primeira Constituição do Brasil, a segunda, ele declarou que a terra tinha que ser dos índios. E essa, eu sempre usei esse momento da Constituição, da primeira Constituição, para dizer o seguinte: em várias ocasiões que eu estive discutindo essa demarcação, que virou a demarcação, sim, agora técnica, né? Que é o seguinte: se não for dado a terra para os índios, nenhum brasileiro poderá herdar nada. Por quê? Se os índios não podem herdar a terra deles, de 10 mil anos, nenhum branco, nenhum poceiro poderá herdar também. Na medida que a terra é deles, nós estamos tomando parte dessa terra para nós. Ou seja, tem que ter uma delegação da questão indígena para a questão dos europeus, que eu sou descendente, a maior parte da população é porque dizimamos, matamos, né, ao longo dos séculos, né, com escravidão, com vários artifícios, acabamos com eles. Não acabamos com eles, estão aí. Ou seja, nós bagunçamos o coreto da elite burra brasileira. Simplesmente foi isso, o índio. Eu sou a professora Rosângela, sou professora já há 40 anos, professora de língua portuguesa, formada também
em língua portuguesa pela Universidade Federal do Acre, especialista em metodologia do ensino superior. E na década de 80, eu iniciei um trabalho na paróquia São Pedro, aqui em Boca do Acre. Comecei com a catequese, depois coordenei a catequese, e em seguida coordenava a paróquia, era a coordenadora paroquial. E fiz também todo um trabalho social, um trabalho no partido político, um trabalho nas associações de mulheres, de lavadeiras, de carpinteiro, acompanhei todo um trabalho sindicalista. Também era do sindicato de professores, fazia parte da diretoria. E na década de 90, então nos anos 90, logo em 1990, tinha aqui então o chamado Padre Jacimar. E ele era simpatizante dos povos indígenas, tanto Jamamadi quanto Apurinãs. E me chamou para ajudá-lo em acompanhar os trabalhos religiosos, mas também um trabalho de mobilização social dos povos indígenas para que aquele povo, nosso objetivo naquela época era que os povos indígenas não fossem enganados no contato com os brancos, né? E aí, como eu já era professora naquela época, ele me chamou para fazer um trabalho educacional. Já conheci a irmã Eunice, a irmã Marina, que trabalhavam com os povos indígenas, elas faziam parte do CIMI, moravam na aldeia Santo Antônio, dentro do rio Inauni. E aí eu aceitei o desafio, gostava de trabalhar, era sensível à causa indígena. E eu ia para a aldeia com o Padre Jacimar e fazia um trabalho pegava, por exemplo, uma palavra-chave na língua, do método Paulo Freire, e dessa palavra-chave faríamos então toda uma análise da realidade daquela palavra, e daí formávamos outras palavras na língua e frases até chegar a um texto. Isso com os professores que iriam ministrar aulas na aldeia. E daí fizemos uma cartilha, ouvimos toda a comunidade, as palavras, aquelas palavras que eles mais se identificavam, e fizemos uma cartilha, mandamos para a gráfica, e aquela cartilha serviu como material didático e de apoio para os professores indígenas ministrarem aulas na aldeia para as crianças. E eles iriam então utilizando esse método com aquele material e alfabetizando na língua indígena e na língua portuguesa, ou seja, bilíngue, né? E aí eles iriam alfabetizando esses alunos, aquelas crianças e adultos também. Só os homens falavam português, as mulheres não falavam, elas não eram liberadas para falar a língua portuguesa, né? Só falavam a língua originária, a língua Jamamadi. E aí esse trabalho fazíamos então com o povo Jamamadi e fazíamos então com os Apurinãs. Só que os Apurinãs era mais um trabalho de mobilização social, não tinha uma mobilização em torno da educação em si. Era mais um trabalho social, de organização, para que eles não deixassem se enganar, né? Quando eles chegavam na cidade, não deixaram que o branco enganasse ele nas compras. Então tinha todo um trabalho de mobilização e conscientização dos direitos dos povos indígenas, né? Os Apurinãs. E também acompanhávamos como os Apurinãs, tanto aqui do 45, do 74 e Camicuã, eles tinham uma religião, seguiam a religião católica, tinha a religião deles, como eles têm até hoje, mas eles também adaptavam à religião católica. A gente fazia um trabalho também de evangelização, né? Já com o Jamamadi não, Jamamadi a gente não tratava de assuntos religiosos católicos. A gente trabalhava toda a questão de respeito à religião deles, né?
A religião deles voltada para o sol, a lua, a terra, a mata, né? Que a partir daí, então, eles tinham a sua cultura religiosa, tá? Então foi um trabalho assim ligado à paróquia, né? Ligado à religião, que eu trabalhava com a Igreja Católica, ao mesmo tempo um trabalho social com os povos indígenas. Olá, eu sou Andréia Guedes, sou aqui da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, sou assessora de indigenismo e comunidades tradicionais, trabalho com povos indígenas e comunidades tradicionais aqui no Acre. Estou aqui para falar um pouco dessa parceria que nós da Secretaria de Assistência Social temos com o CIMI, né, que muito nos alegra. É uma parceria muito importante que nos tem aberto caminhos imprescindíveis junto aos povos indígenas no Acre, especificadamente no município de Feijó, junto aos povos indígenas Maderrás e Axanicas do Alto Rio Envira. É uma parceria que começou num contexto muito delicado, foi no contexto da pandemia em 2020. Desde então nós nos aproximamos do CIMI, né? Vimos o CIMI como uma instituição de alta relevância, principalmente para os povos indígenas que vivem mais isolados, os menos assistidos e mais vulneráveis. O CIMI chega até onde as políticas públicas ainda não conseguem chegar, nos abre caminhos, né? Nos traz demandas que nós, por nossos recursos materiais, não conseguiríamos chegar até esses povos que vivem mais isolados. E o CIMI tem nos dado essas demandas e nós conseguimos chegar com políticas públicas, né, até esses povos, conseguimos traçar metodologias de intervenção em parceria com o CIMI, muitas vezes em parceria com os municípios, quer por demandas espontâneas, quer por demandas vindas principalmente do Ministério Público Federal, né? Mas nós temos conseguido acessar esses povos de uma maneira tímida, mas devemos isso prioritariamente à parceria que temos com o CIMI. E nós parabenizamos o CIMI, desejamos que Deus os abençoe, abençoe a todos os missionários, que essa garra, que essa força, essa determinação de cada um seja sempre presente, né? Que eles estejam sempre dispostos, com muita saúde e fé, para trilhar os desafios que a vida e a missão lhes imputa pela frente. Boa tarde, eu sou a Milá, do CCFD Terra Solidária, na França. Boa tarde, eu sou Jules, do CCFD Terra Solidária, também da França. E a gente quer dizer parabéns pelo CIMI, pelos 50 anos, né? E agora, como CCFD, a gente tem uma parceria de 10 anos já. E sempre o CIMI é um parceiro mais privilegiado, preferido, querido do CCFD. Porque a gente faz muitas coisas juntos. A gente faz o FOSPA, o Ocupamento à Terra Livre, o Sínodo. A gente convida o CIMI lá na França. E o CIMI convidou a gente aqui no Brasil, nas aldeias. E agora, neste momento, na aldeia do povo Jaminawa, São Paulino. Então, sempre é bom para nós ter essa parceria com o CIMI, porque o CIMI nos ajuda a entender melhor o mundo indígena. E o mundo indígena nos ajuda a compreender melhor como cuidar a nossa casa comum, nossa terra-mãe, né? E por isso, essa parceria é estratégica e é fundamental para nós. E sempre é bom dizer que os missionários, as missionárias do CIMI, é gente boa. A gente adora a personalidade deles, que sempre é de militância grande, militância política, de fé. São pessoas engajadas, comprometidas pela luta dos povos indígenas. E por isso, por essas razões, nós queremos sempre apoiar, acompanhar e estar
muito perto do CIMI, mais aproximado, sendo mais que parceiro, sendo companheiro. Até falarei de ser organizações irmãs. E isso, sobretudo, então, parabéns de novo pelo CIMI e espero que a gente pode dizer parabéns daqui a 10 anos mais para os 60 anos do CIMI com a companhia do CCFD. Aqui na aldeia São Paulino, a gente conseguiu perceber o compromisso do CIMI com os povos de Aminawa, com os povos que vocês acompanham, né? Pela forma como vocês reforçam o protagonismo dos povos. Todo mundo pede por demarcação, a gente chega aqui, 2 representantes de uma ONG francesa no território e pedem pra gente, demarca o nosso território, pelo amor de Deus, a gente gostaria muito de poder fazer mais, mas é muito satisfatório pra gente ver o CIMI falando, é vocês, é a pressão de vocês que vai fazer o território ser demarcado. É fácil falar quando tem um território que há 40 anos já está lutando por demarcação. Mas é muito importante essa mensagem que o CIMI transmite, que fala, a luta vai vir de vocês, é vocês que têm a solução. Os anciãos, os jovens, então reforçar o protagonismo dos povos para a gente é essencial. E além dessa atuação territorial, que é muito importante, que é histórica e que o CIMI tem muita legitimidade, que faz muito bem há 50 anos, o CIMI tem uma perspectiva internacional muito preciosa, inclusive para o nosso trabalho. O que as publicações do CIMI e as pesquisas do CIMI sobre os projetos RED+, e as falsas soluções para a natureza, são fontes de conhecimento baseadas no território muito valiosas para a gente, que estamos falando desse lugar que é a Europa, né? Que é um lugar que promove esse tipo de projetos. Então, a gente poder ver como essas falsas soluções se acontecem no território e perceber a resistência indígena que o CIMI acompanha, que o CIMI exalta, né? O CIMI forma, o CIMI sensibiliza os povos sobre os direitos deles, as populações, sobre as consequências desses projetos de neutralidade de carbono, de energia limpa. É muito precioso para a gente agradece o CIMI por esse trabalho e esperamos continuar nessa parceria ainda por mais 50 anos e quanto tempo for necessário.